Aline, eu sou filha de Joaquim e Lourdes, de Jefferson e Loló. Sim, como eu sempre digo, eu sou filha de 4 pais. E eu venho aqui hoje para passar para vocês um tema que é bem delicado, mas que ao mesmo tempo é muito importante para todos os envolvidos com a adoção. Como eu disse no início, eu tenho 4 pais porque eu fui adotada. Na verdade, na filosofia sistêmica, a gente considera os pais biológicos como os pais mesmo, né? E depois os pais adotivos vêm num segundo lugar, como aqueles que permitem à criança ou adolescente a seguirem na vida. Então, esses pais adotivos, eles chegam na vida dessa criança dando uma vantagem para ela existencial. Através desse vínculo de vantagem existencial, somente através dele, a criança ou adolescente pode se desenvolver, pode adquirir outras habilidades, outras capacidades por conta desse núcleo adotivo. O que a sociedade atual não leva em consideração, muitas vezes, não é de uma maneira geral, é que a adoção por si só já gera um trauma nessa criança. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o fluxo do amor interrompido, ou o que o Bert chama de movimento interrompido em direção à mãe, posteriormente em direção ao pai, mas o primeiro movimento que todo ser humano faz é em direção à própria mãe, pois é ali, no útero dela, no ventre dela, que todos nós já passamos, já nos desenvolvemos durante aproximadamente 40 semanas. O espermatozoide, quando encontra o óvulo e explode em vida, que vai se desdobrando em células de 2, 4, 8, 16, 32, que posteriormente viram mãos, pernas, olhos, cabelo, pele, quem diria? Na verdade, não é só um corpo que está sendo gestado. Ali, você pode já compreender que desde aquele momento da fecundação já tem vida. Esse feto, então, começa a viver numa simbiose com aquela mãe que está gestando. Ele começa a perceber as suas emoções, os seus sentimentos. O que estava se passando com aquela mãe enquanto ele estava ali se desenvolvendo? Por aproximadamente 40 semanas, o que a gente costuma dizer aí 9 meses, esse feto recebe todas as impressões dessa mulher que o carrega. Imagine você, então, que esse feto, que agora já tem o formato de um bebezinho, sai desse corpo e depois fica pouquíssimas horas, pouquíssimo tempo com essa mulher que era a única que ele conhecia, a única que era fonte de sobrevivência, de nutrição, era a subsistência dele. O bebê, ele guarda as informações, as memórias, os sentimentos numa parte do cérebro que atualmente a neurociência conhece como sendo o sistema límbico. Esse sistema, essa parte do nosso cérebro cresce conosco e vai trazendo todas essas informações. Naquele momento que o bebê é separado da mãe, eu não sei precisar quando, porque cada um carrega a sua própria história. Cada adoção com a sua peculiaridade. Há bebês que são abandonados, há bebês que vão para as instituições, há bebês que são entregues diretamente para a família, logo que nascem. Esse bebê estava procurando aquela que era a única que ele conhecia como suporte, como amor, como vida, né? Porque é dali do cordão umbilical que ele vai recebendo todo o seu alimento, que ele vai se formando. E de repente não tem mais isso. Em algum momento, acabou. Esse bebê ou criança, né? A gente não sabe aqui em que momento ele foi separado da mãe, vai seguir procurando essa mãe durante algum tempo. Onde que ela foi parar? Depois disso, quando ele percebe que essa separação foi definitiva, ele toma uma decisão. Decisão tal qual: eu não quero mais saber dela. Eu acho que eu vou desistir. Não adianta ficar pensando nela. Não quero nem mais saber desse assunto.
O Bert descreve como algo assim: eu renuncio a ela, eu me subtraio dela, eu me afasto dela. Existem casos nos quais, posteriormente, a pessoa, o indivíduo que foi adotado, tem condições de se reencontrar com a mãe. Mas, às vezes, esse reencontro é muito doloroso, porque ali dentro, no seu mais profundo íntimo ali, ele nutriu uma mágoa, nutriu uma raiva, porque o amor ali não pôde fluir da mãe para o filho, do filho para a mãe, com tranquilidade, com harmonia. Houve uma interrupção de maneira abrupta que ninguém estava esperando. Ou melhor, que a criança não estava esperando. Qual é, então, o desenrolar dessa história? Eu posso falar para vocês com propriedade, porque eu, como disse, fui adotada. Eu vou contar da minha experiência, das pessoas que eu atendo normalmente em mentoria individual, no programa que eu tenho para filhos adotivos, e em conversas com outras pessoas que também foram adotadas. Pois bem, depois dessa decisão tomada, eu renuncio, eu me defendo, eu não quero mais saber, a pessoa desenvolve então uma defesa que ela vai levar para as outras relações. No decorrer da sua vida, esse filho que foi adotado, esse indivíduo, essa pessoa, vai se apoderar de uma máscara que vai ser a sua defesa, com a qual ele vai se relacionar com o seu entorno, com as pessoas que o cercam, com o cônjuge, parceiros, parceiras, pares no trabalho, líderes e até com seus filhos. Esse amor que foi interrompido, esse movimento em direção à mãe que não pôde chegar ao seu término, tem tamanha importância na vida da pessoa que foi adotada, que chega até a dirigir essa pessoa, que chega a conduzir as suas atitudes, as suas escolhas, e quando não olhado, traz aí então à mostra as suas feridas mais latentes, que são as feridas da rejeição e do abandono. Existe um livro, inclusive, chamado As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau, eu acho que é esse o sobrenome, que trata dessas feridas. Mas aqui a gente vai ficar na rejeição e no abandono, que são obviamente as mais graves para o filho adotivo. E o que elas trazem então de efeito, né? Como que a pessoa que foi adotada mostra essa máscara que ela coloca para proteger a ferida. A máscara é como se fosse uma luva, suponhamos que existe um corte aqui, e eu coloquei uma luva, um band-aid, né, um curativo para tampar essa ferida. Como eu não quero que as pessoas saibam dessa ferida e, sobretudo, que não me machuquem novamente, eu acabo adquirindo uma outra faceta. Aqui a gente não está falando de ego, nada disso, mas é óbvio que faz parte do ego, mas é para a gente compreender o âmbito do comportamento do filho adotivo nas relações. Então, a ferida da rejeição, muitas vezes, aqui a gente não trata de regra, pois relações, né, relacionamentos não podem caber dentro de um caixote. A gente não pode etiquetar, é assim. Principalmente quando a gente fala da filosofia sistêmica, que tem como princípio a abordagem das constelações, a fenomenologia. Então, para cada caso de adoção, existe ali as feridas, o contexto específico, seja ele histórico, social, né, que a gente tem que levar em consideração. Então, voltando lá a essa máscara da rejeição, né, normalmente é a máscara do escapista. É a pessoa que se retrai das relações, inclusive ela não quer ser vista por medo de novamente sofrer esse abalo aí da rejeição. A Lise Bourbeau preconiza que a pessoa sofre a rejeição com o genitor do mesmo sexo. Eu não estudei isso a fundo para ratificar, não é com o mesmo sexo e ponto final. Mas ela fala, então, no caso de nós mulheres, a rejeição aconteceria com a mãe. E no caso dos homens, a ferida da rejeição apareceria com o pai. Já do abandono, a ferida do abandono apareceria para nós mulheres com o pai e para os homens com a mãe, sempre
o sexo trocado. A ferida da rejeição, então, trazendo a pessoa que quer sumir, que usa vocabulários tais como nulidade, eu sou nada, eu não valho nada. Ela vai se relacionar dessa forma, nunca querendo se aprofundar, nunca querendo se conectar verdadeiramente com o outro. A ferida do abandono causa a máscara, né? A pessoa utiliza uma máscara de dependente. Então é a pessoa que, por exemplo, na hora de tomar uma decisão, sempre está perguntando para o outro o que o outro acha. Eu sei muito bem dessa ferida, que é a mais forte em mim. Eu sempre fui assim. Às vezes você nem quer saber a opinião do outro, você só quer saber que tem alguém por perto de você. Por exemplo, ligar para uma amiga para saber onde ela alugou o vestido de festa, que aí você queria alugar esse vestido na mesma loja, ou o que ela usou no cabelo, ou como ela organizou a festa do filho dela. Na verdade, você já tem todas essas informações, tem até autonomia para fazer. Mas a pessoa que sofreu a ferida do abandono, ela não entende que ela sozinha consegue fazer algo e que ela tem o poder pessoal. Falando lá da mãe, né, a gente não vai focar muito nessa questão das feridas, e sim do amor que foi interrompido em direção à mãe primeiro, depois o pai, né, o pai sempre vem depois. A gente precisa considerar que no final das contas, o filho adotivo vai procurar esse amor da mãe nas outras relações. É como se fosse uma criança, né, que não tivesse saciedade. Essa pessoa vira um saco sem fundo. Como diz minha professora Wilma, nada tá bom para ela, nada basta. Essa pessoa não percebe, então, que ela está sempre na queixa, que ela foca na falta, que a única coisa que de fato a preencheria era o amor e o olhar da mamãe dela sobre ela mesma. Inclusive, nós costumamos dizer que problemas de baixa autoestima, um valor próprio deturpado, tem muito a ver com o fato da pessoa não perceber que quando ela nasceu já existia um par de olhos sobre ela. Essa coisa aí da mamãe coruja tem uma história que eu vou contar aqui com uma licença poética do meu jeito, que é mais ou menos assim. Conta-se que a dona coruja queria que seus ovos fossem poupados pelas aves ali que andavam devorando os ovos daquelas que eram mais indefesas. Por exemplo, um gavião que se alimentava dali. Ela diz então ao gavião que aquela ali seria sua última ninhada, que ela já estava velha e que aqueles pássaros precisavam ser poupados. E aí o gavião pergunta para ela como que ele iria então identificar os seus filhotes. E ela diz que os filhotes dela eram os mais bonitos dali da região. Eram aves lindas, pomposas, com um piar, né, um canto muito maravilhoso e coisa e tal. O gavião então, convencido, vai fazer o seu rodeio ali nos outros ninhos, voa e passado um tempo, já um longo tempo, ele volta para se alimentar. Já tinha comido de outros ovos de outras aves. Dessa vez ele estava novamente faminto, quando avista lá embaixo um ninho com pássaros muito feios. Eles eram medonhos, não tinham penas, eles piavam meio desajeitosamente e o gavião falou assim: Olha, esses aí não devem ser os filhotes da coruja, já que ela disse que eles eram os mais lindos do pedaço. Agora que eu vou fazer minha boquinha, vou ficar com a minha barriga bem forrada e não vou desapontar a dona coruja que já está no final da sua vida. Então, numa tacada só, ele come todos aqueles ovos com aqueles filhotes que já estavam rompendo os ovos. Eis que ele ouve um choro e olha a dona coruja se aproximando, chorando e o acusando de ter devorado seus filhotes. No que ele replica: Mas dona coruja, você falou que os seus filhotes eram os mais lindos, os mais belos, os que tinham o melhor canto, as penugens mais deslumbrantes. E ela diz: Pois eram os meus. Ele fala: Impossível.
os que eu comi eram horrorosos, eram pássaros medonhos. E ela fala, mas para mim eles eram os mais lindos. Moral da história, a mamãe coruja enxerga os seus filhotes com toda a sua potência. Toda mãe faz isso pelo seu filho. Eu sou mãe, você que está aí me assistindo, que se for mãe vai saber do que a gente está falando. Depois que passa, que a gente compara as fotografias de quando o nenê nasceu e agora a gente fala, nossa, como que eu achava ele tão lindo, nem era tão lindo assim. Mas nós mães somos dotadas de um amor imenso. E as mães que tiveram os filhos e os entregaram para adoção não são diferentes. Muito pelo contrário. Às vezes, o que as faz entregar essa criança é o amor enorme que elas têm. É o vislumbrar de uma possibilidade de que essa criança tem um futuro que ela não poderia dar. Só que o filho adotivo não se atenta a esse fato. Ele não enxerga que de lá para cá escoa também o amor. Ele não consegue compreender que a mãe muitas vezes o entregou para que ele pudesse seguir bem na vida, coisa que com ela acreditava que não aconteceria. Todo filho quer ficar com a sua mãe, não importa o que aconteça. O desejo de toda criança é estar próximo da sua mãe, aquela que a nutriu e que a formou desde aquele primeiro momento de explosão de vida, durante todos os 9 meses no ventre. A criança precisa saber que existe essa conexão e essa proteção, e o filho adotivo não sabe disso. Por isso que ele toma essa decisão, inclusive, de se defender de outras pessoas. Se aquela mãe em quem ele confiou não existe mais, não está por ali por ele, como ele pode então confiar em outras pessoas? E é assim que todo o emaranhado da vida do filho adotivo começa. Nos relacionamentos com parceiros ou parceiras não existe uma entrega efetiva. É como se ele fizesse um movimento pendular. Toda vez que a gente vai, eu vou colocar a gente, porque essa é a dinâmica que aconteceu comigo. Se entregar verdadeiramente a alguém, parece que a gente pressente novamente aquele trauma, óbvio, tudo num profundo inconsciente, e a gente retoma para a posição anterior. É como se a gente não conseguisse ir de vez a alguém. Bert Hellinger sugere, então, que pessoas que foram adotadas façam esse movimento que foi interrompido até chegar ao termo. Ou seja, que voltando a ser a criança de outrora, consiga então se direcionar até a mãe. Porque é esse o movimento de êxito. É a criança que ativamente vai até sua mãe e não a mãe que vai até ela. Olha que curioso. O bebê, depois que sai da mãe, ele tem que ir até o seu seio, óbvio, levado por ela, e a partir de então sugar o leite que sai do seu seio. Óbvio, tem mães, tem mulheres que têm muito leite, esse leite jorra, mas ainda assim ele não é suficiente para alimentar o bebê. O bebê tem que fazer um movimento de sucção. Foi por isso que o Bert deu esse nome de tomar a vida. E a partir do momento que você toma o leite da mãe, você toma dela a vida que chega até você. Quando isso não foi feito, como por exemplo nos casos de adoção, fica muito difícil a pessoa se movimentar a outras coisas, a outras relações, a outros projetos, ela fica estagnada. É como se ela não tomasse a vida como chegou, do jeito que chegou. Então é muito importante nesses momentos a pessoa identificar quais são as defesas que ela usa nas relações e como ela pode ressignificar esse trauma. O que ela pode fazer a partir de então? Fechar os olhos, sentada numa cadeira ou num sofá, confortavelmente, com a coluna ereta. Imaginar à sua frente a sua mãe biológica. Hoje nós estamos falando da mãe biológica porque a mãe adotiva a gente já convive com ela. E todo o movimento que fazemos em direção à nossa mãe biológica vai reverberar na mãe adotiva. Isso é fato, eu vivi isso e as outras pessoas com quem eu trabalho já viveram e ratificam essa tese. Pois bem, senta,
Fecha os olhos, respira profundamente. Imagina que a sua mãe está ali à sua frente. Não importa se você a conheceu ou não. Aquela energia, aquele espectro de mulher que foi a que te deu a vida, vai aparecer para você. Imagine então que você levanta os seus braços em direção a ela e estica o seu tronco um pouquinho para frente e mais um pouquinho, como se você se movimentasse em direção a ela. Esse é o exercício, quando feito com uma vontade genuína, ele pode trazer grandes benefícios. Um outro exercício é se imaginar descendo uma escada, abrindo uma porta e descendo uma escada. E a cada degrau, 2 degraus que a pessoa desce, ela vai remoçando, rejuvenescendo, até que então ela veja toda a sua vida, né, da idade que ela se encontra até a infância, passando como num filme. E lá embaixo, na beira da escada, a sua mãe lhe espera. E ela corre como uma criança e abraça sua mãe e fica ali por um tempo, recebendo tudo aquilo que ela sentiu falta de receber durante toda a sua vida. Esse exercício pode ser repetido diversas vezes, sempre que tiver necessidade. Também é o exercício que o Bert Hellinger coloca, se eu não me engano, em Um Lugar para os Excluídos, para a gente poder colocar termo nesse movimento que foi interrompido, tá? Aline, beleza, eu fui adotado, nunca fiz nada disso, nunca constelei, não sei nada disso, não quero nem saber. Ou, nossa, isso fala comigo, fala com o meu coração, descreve algumas coisas que eu vivi na minha vida. Como proceder então? Primeiro momento é você se abrir para essa realidade de que você tem outros pais que não são os adotivos. Eles são os seus primeiros pais. E reconhecer que muitas vezes sentimentos como raiva, medo, estão conectados a esse amor que foi reprimido, a esse amor que foi soterrado. É muito importante também a gente reconhecer que só o nosso amor, né, todo filho tem um amor imenso que chega a acreditar que vai salvar os pais, não basta. É importante nós observarmos que existe um amor que flui de lá para cá. É esse o amor que vê. É o amor da dona coruja pelos seus filhotes. São os pares de olhos que estavam ali vendo a gente chegar a esse mundo. Não perder isso de vista. O meu professor Décio uma vez falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: vocês acham que eu sou muito bom? Vocês acham que eu sou muito competente? Que eu sou muito exímio naquilo que eu faço? E a gente, claro que é, porque ele é realmente muito bom. Na verdade, ele disse assim: é porque eu só me vejo com os olhos da minha mãe. Eu só me reconheço com o olhar da minha mãe por mim. Toda mãe enxerga o seu filho como o máximo, como sumidade naquilo que ele faz. Ela sai elogiando: olha, tá vendo essa lindeza aqui? É meu filho, tipo, fui eu que fiz. É porque nós somos a entrega de valor dos nossos pais para esse mundo. Mas, como filhos adotivos, nós temos feridas tão profundas que a gente não consegue enxergar isso. A gente tem problema com dinheiro muitas vezes, a gente tem problema com os filhos muitas vezes, porque como a gente não enxergou o amor da nossa mãe por nós, a gente não consegue enxergar o amor dos outros, desconfia, como eu já falei, não se abre, então as relações ficam muito rasas. O que fazer então? Eu vou sugerir agora um exercício. O exercício proposto então é que, se você que está me assistindo é filho adotivo, repare em como você se defende nas suas relações. Qual é a frase ou comportamento que você mais utiliza? Você tem vontade de salvar, de ajudar todo mundo? Você é aquela pessoa para quem as pessoas às vezes nem pediram ajuda, mas logo já está se oferecendo? Você acredita que tem solução para o problema de todas as pessoas? Ou você é aquela pessoa que se retrai e prefere nem se envolver, quer nem saber, não é nem com você? Repare como você lida com essa questão da ajuda. Normalmente, a gente não consegue dizer não.
As pessoas pedem, a gente diz sim, pede de novo, a gente diz sim, até chegar um momento que a gente está exausto. Em algum momento da nossa vida, dizer sim, concordar, agradar foi necessário para que a gente sobrevivesse. Esse foi o momento em que nós chegamos na família que nos acolheu. É como se nós tivéssemos sido plantados em um outro sistema, né? A gente está aqui, fala, olha, agora você vai ter que morar aqui, querido. Você fica por aí, você, tá bom, vou fazer o quê? Não quero que me mandem embora de novo. Aqui eu preciso me estabelecer. Nesse momento, então, você passa a agradar todo mundo, porque você não quer ir embora, você não quer que te rejeitem, que te abandone. E aí você usa esse artifício, esse recurso no resto da sua vida. Só que ali tá desequalizado, né? Você usa demais isso. Depois, aprendendo a lidar melhor, aprendendo a colocar limites, a dizer não, você pode fazer disso a sua força. Porque o filho adotivo, ele é também, por esse lado, né, por essa questão, muito resiliente. Já que ele precisou transitar de um sistema para o outro, ele acaba sendo uma pessoa mais flexível, né? Se trabalhado nas suas questões internas, ele consegue se relacionar melhor, porque disso dependeu sua sobrevivência. Então, é aquela pessoa que eu conheço muitos, e a maioria é muito bem relacionável. Pessoas simpáticas, empáticas, se dão bem com todo mundo, populares, às vezes até com dificuldade de ficar num grupinho só, né? Tem que se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. É difícil dizer não? Ou você diz muito não? Coloca aí. A minha defesa, por exemplo, era, vou embora, não adianta. O filho adotivo muitas vezes quer sair do relacionamento, porque tem questões lá com a sua família de origem. Então você muitas vezes já disse isso para o seu parceiro ou parceira, não quero mais ficar aqui, quero ir embora. No seu trabalho, como você se defende? Você reclama muito? Questiona muito? Nada é suficiente para você? Nada te agrada? Lembra que eu falei que depois que a mãe não está mais, a gente vira um saco sem fundo procurando ela em todas as relações e não sabe disso? A mãe para o filho é a perfeição, é a tradução do amor, da abundância. Quando a gente não acredita que a nossa mãe está ali para nos nutrir, a gente não acredita que a vida vai nos nutrir. Então a gente não acredita que a vida é abundante. Mas é só olhar para o seu cordão umbilical, que está cortado, mas está aí, né, o seu umbigo, e perceber que você foi nutrido, todos nós fomos. Se você tem um umbigo, você recebeu alguma coisa da sua mãe. Você recebeu vida em forma de nutrientes, nada te faltou. Então anote as suas defesas, como você se relaciona com as pessoas, para poder começar a ressignificá-las, para que as relações se tornem mais harmônicas. E eu só consegui isso a partir desse panorama sistêmico. Óbvio que todas as abordagens terapêuticas pelas quais eu passei na minha vida adulta foram preponderantes para que eu chegasse até aqui. Mas foi através dessa visão sistêmica de que eu tinha outra família, a família que me trouxe originalmente para cá, que eu tinha ancestrais, que eu tinha história, que eu consegui começar a amenizar esses efeitos do amor interrompido em direção à minha mãe. Acreditar que você está aqui hoje e que a sua história aconteceu da maneira como deveria ter acontecido, que não é por acaso que você chegou até aqui, que seus pais são os pais certos para você, os pais possíveis, e que só porque eles te deixaram, não ficaram com você, só porque o que houve lá, você conheceu a sua família atual, né, a família que te conduziu, isso é mágico, isso é curativo. Depois que você reconhece isso, as coisas começam a ficar mais claras, você começa a florir, né? Porque na verdade a gente tem que florescer onde a gente foi plantado. Vejam aí quais os efeitos desse amor interrompido em direção à sua mãe aconteceu. Se você é mãe ou pai por adoção,
Percebam no seu filho o que pode estar acontecendo, se ele sente raiva, medo, agressividade, problemas com dinheiro, problemas na relação conjugal. Tudo isso pode ter apenas uma causa: o fato da gente não ter visto o amor da nossa mãe por nós. Dizer a célebre frase do Bert Hellinger, querida mamãe, com o coração aberto, nos faz então ser filhos, que é o lugar mais importante para qualquer pessoa nesse mundo. Sendo filhos da nossa mãe, a gente consegue ser esposa ou esposo, pai ou mãe, colega de trabalho, amigo, a gente consegue ficar no nosso lugar. E que vocês consigam fazer uma linda jornada de encontro ao amor da sua mãe, a perceber esse amor que é vida, que é abundância, que é alegria. Fiquem com Deus, muito obrigada por estar aqui. Até!